Então, pessoal, agora a gente já falou um pouco sobre adolescência no geral, a gente vai falar um pouquinho sobre adolescentes de instituição de acolhimento. Muda alguma coisa? Há alguns comportamentos específicos? O que vocês podem trazer para a gente? Então, né, a gente está dizendo de adolescentes que tiveram que ser afastados de tudo, né? E estão ali numa situação que é uma situação de estresse, porque eles estão sem saber o que vai ser o dia de amanhã, se eles vão retornar para a família de origem, se eles vão ser adotados. Isso causa ansiedade por si só. E lidar com essa insegurança do amanhã, pensa em nós mesmos, adultos, né? Quando a gente fica ansioso ou estressado com o trabalho, a fome aumenta, a gente descarrega na comida, a gente descarrega em compulsões, né? Que é essa agitação, sempre tá pensando no amanhã, né? Então, isso a gente percebe bastante nos adolescentes que moram na instituição. Além disso, as inseguranças pelas quebras vinculares, elas ficam também muito mais afloradas, as emoções, eles ficam muito mais sensíveis às rejeições, a um não, muito mais difícil elaborar essas emoções por essa dificuldade de suporte e de continuidade nesse suporte emocional, né, Cariza? Isso, e essa ansiedade muitas vezes pode aparecer através de comportamentos de uma fome exagerada, né? Você vai sair com ele, você vê que ele começa a comer de uma forma compulsiva, isso é para suprir uma necessidade dele afetiva, né? Tanto isso quanto o desejo por bens materiais. É comum os padrinhos falarem que percebem nos adolescentes, e nós que trabalhamos em instituição também, essa necessidade por ter questões materiais, por ter o dinheiro, e isso vem como uma necessidade também de se afirmar na sociedade, porque eles se sentem inferiorizados também, então eles querem ter objetos, um padrão, e começam a solicitar isso para os padrinhos, né? Sempre presentes, sempre pedindo por dinheiro, mas... Que está tudo conectado no que a gente está dizendo, né? Porque a vulnerabilidade social, ela também, além das questões emocionais, tem a marca da falta, né? E essa falta, ela também dá essa sensação de que amanhã eu não sei se eu vou ter. Então, isso também motiva essa compulsão, às vezes, né? Tanto de comer ou de ter para poder ser. Então, trabalhar essa inversão, né? O ser é diferente do ter, mas muitas vezes eles focam nesse ter. Então, vamos pensar uma pessoa insegura, que a gente conhece, que precisa ter lá o carro de marca, ou, né, a bolsa da marca para poder se sentir com valor. Eles que estão já com a sua autoestima mais fragilizada, pode ter essa tendência de querer ter. E, além disso, dentro da instituição de acolhimento, quando eles são olhados, geralmente é datas comemorativas, e que as pessoas vão lá fazer o quê? Dar coisas, né? Então, às vezes, isso confunde um pouco, né? O que é relação afetiva? Será que é receber coisas? Então, e adolescente por si só quer ter, né? Quer ter para pertencer. Então, esses comportamentos, eles podem surgir, e aí o papel do padrinho entra de ajudá-los a ter limite e prestar atenção no que está sentindo. E refletir, é isso mesmo que você precisa? Vamos pensar, vamos dar mais um tempo, vamos fazer uma pesquisa. Ou será que você já não está satisfeito? Dá um tempinho, respira aí, veja se a fome persiste. Que sentimento que você está tendo agora? Como que você está? Você não acha que está muito agitado? Porque às vezes você falou que vai ter um passeio, aí ele não para de pensar nesse passeio, ele nem está mais percebendo o que ele está comendo, o que ele está deixando de comer. Então, o adulto, ele ajuda a ele ir se autorregulando emocionalmente, a perceber suas emoções para aprender a se autorregular. Exato, e o padrinho não precisa ficar com receio ou com medo de dizer e colocar limite nisso, né? Por exemplo, a questão da alimentação. É isso, olha, acho que já está o suficiente, depois a gente vai ter outra refeição, mais para frente a gente vai tomar um sorvete, não precisa ficar com receio de impor esses limites. Joia, e comportamentos de risco? Vocês... né, a gente fala aqui de comportamentos um pouco mais, vamos dizer assim, que às vezes assustam algumas pessoas, por exemplo, questão de uso de substâncias psicoativas, a questão da sexualidade, como lidar com isso? Isso aparece? Como é? Veja só, adolescente por si só já tem uma tendência de se colocar em risco, né, gente? Então, tanto experimentar coisas novas, a descoberta da sexualidade, né, se experimentar na sua sexualidade. Quando a gente fala de pessoas que durante o seu desenvolvimento
foi exposta a conteúdos inadequados, ou tiveram vivências que eles cognitivamente não estavam prontos para ter, né? Como relação sexual, ou até ver relações sexuais fora da idade, ou conviver com pais que eram traficantes, ou, né, ter usado substância psicoativa na primeira infância, por exemplo. Então, tudo isso, dentro da característica do desenvolvimento, todo mundo já vai passar por isso. Se esses que já foram expostos a coisas assim, claro que essa curiosidade aumenta, ou esse comportamento fica disfuncional ali no seu desenvolvimento, você tem que dar uma atenção maior. E aí, o padrinho também entra. Ajudar ele a entender, né, o que é a autopreservação, o cuidado com o próprio corpo, que você, para conquistar a atenção de alguém, não precisa usar o seu corpo, e sim quem você é. Para você lidar com emoções que sejam difíceis, você não precisa tentar fugir, criar escapes, porque a utilização da droga, ela vem muito para isso. Ela vem para você fazer uma fuga das suas dores, uma fuga dos seus sentimentos, e às vezes eram os únicos recursos que essas famílias de origem tinham. Então, ajudar eles a entenderem por que essa necessidade. Será que existe vício ali, ou ainda é só a necessidade porque foi o que foi apresentado a eles? Então, conversas claras, trocas sem o julgamento, sem eu imponho o que é certo, mas sim o que isso significa para você. Por que você traz esse conteúdo dessa forma? O que aconteceu que você vê desse jeito? E aí sim você mostrar a tua visão e juntos você construir uma forma nova, para que ele possa... Para a gente mudar, gente, primeiro a gente precisa ser acolhido. Então, quando a gente tem demandas, primeiro quem está lidando com a gente precisa nos acolher, para depois a gente pensar numa mudança de comportamento. Então, comportamentos assim que são desafiadores, claro que podem surgir. Primeiro, acolha. Teve dificuldade? Faz contato com a equipe do projeto, porque são capacitados, vão conseguir orientar como ir conduzindo isso. Contato com a equipe da instituição, que também vai ajudar a passar por esse momento. E aí vocês vão dando novos recursos para lidar com isso, né, Karine? Exato. Nós acreditamos que é possível ressignificar essas vivências que eles tiveram com o apoio afetivo de um padrinho, mas é importante também o padrinho ser acolhedor e já deixar claro para esse adolescente que, se suspeitar ou presenciar alguma situação que ele está se colocando em risco, que vai precisar compartilhar sobre esse assunto com a equipe da instituição e com a equipe do projeto, buscando alternativas de auxílio para esse adolescente. E não de julgar, mas auxílio mesmo. Não tentem lidar sozinhos se for coisas assim. Dividam com os profissionais, porque está todo mundo no mesmo barco, todo mundo ajudando ele a se desenvolver. Para que possa ser acionada uma rede de apoio para cuidado. Às vezes ele vai precisar ser encaminhado para algum tratamento, vai precisar reforçar alguma orientação dentro da instituição. Muitas vezes não está sendo diferente um comportamento que está tendo na casa dos padrinhos e um comportamento que está tendo na instituição. Às vezes a educadora da instituição pode perceber, né, um comportamento mais erotizado, mais sexualizado, uso de roupas inadequadas para a faixa etária daquela criança, daquele adolescente, e vai colocar os padrinhos e falar: nossa, eu não percebo isso. E até porque dos padrinhos, eles também estão tentando agradar ali e mostrar a sua melhor parte, né? Então, às vezes isso não vai aparecer nos padrinhos. Mas é importante, de uma maneira muito afetiva, acolher também essas falas da instituição de acolhimento e se colocar como ponte para fazer essa mediação e a orientação para o adolescente. E é interessante, a gente tinha uma psicóloga que era bem especializada na questão de substâncias psicoativas. Ela falava, normalmente é para tapar um buraco emocional. E o padrinho, ele vem justamente para tapar esse buraco emocional que muitos deles têm. Então isso ajuda muito em eles deixarem eventualmente de usar, quando eventualmente usem, né? E essas conversas, quando o padrinho mostra para ele que ele valoriza isso, valoriza a saúde dele, ele realmente é para quem ele quer brilhar. Então, se o padrinho valoriza que ele não use, ele vai falar, eu vou tentar deixar para mostrar para o meu padrinho que eu consigo. É um né? incentivo. Então, é muito comum que um padrinho consiga fazer com que ele deixe de usar, se eventualmente ele usa. Passando aqui, gente, para o próximo assunto, uso de eletrônicos e redes sociais, que é uma coisa mais moderna, né? Instagram, eles usam Instagram, eles têm celular. Como que o padrinho dá limite ou deixa ele usar no fim de semana? Geralmente dentro da instituição eles têm menos acesso do que geralmente os adolescentes hoje em dia têm, né?
A gente até queria que eles conseguissem mais acessos do que geralmente eles têm. O uso eletrônico e redes sociais é uma problemática geral hoje, né, para os adolescentes. Para a sociedade. Para a sociedade em geral, não é nem os adolescentes, os adultos também se perdem nas redes sociais. Então, o uso eletrônico é incentivar que faça bom uso, que ensinar como utilizar isso em seu benefício e dar os limites que todos nós precisamos ter. Os horários, se você está passando muito tempo, se você está deixando de se relacionar ou de vivenciar coisas para ficar no celular, porque isso também é uma fuga, né? É muito... Quando a gente tem várias quebras ou vários sentimentos de rejeição, a gente quer fugir da relação. É difícil entrar em relação, seja nós adultos em namoro, amizade, ou eles que estão aprendendo a se relacionar. Então, os eletrônicos é uma fuga. Agora, por exemplo, as redes sociais, usar em benefício. Como que faria isso? Dividir com eles, criar um elo que eles mostrem para vocês quem eles estão ali trocando em redes sociais, que você também troca, que coisas que você acessa, mandar coisas para eles, às vezes até se comunicar com eles pelas redes sociais. Então, ajudá-los a usar em benefício e dar limites para o uso inadequado. Estar atento também em que grupos eles pertencem, ajudar a orientar, ajudar a instituição que às vezes não consegue acessar isso, a perceber como que eles estão fazendo uso, que grupos eles pertencem, que jogos de coletivos ali das redes sociais eles fazem, estar atento a isso. E apresentar também, né? Porque trazer eles para esse mundo também. Né? Exato, porque proibir totalmente nós não vamos mais conseguir. Né? Não, é impossível, nem é indicado, e nem é indicado, porque a gente precisa ensinar a fazer o uso consciente. Isso vai tornar que eles sejam até mais competitivos no mercado de trabalho futuro. A gente não pode privá-los de ter acesso à tecnologia. O que é importante é, se identificou na casa alguma situação de que está ficando muito tempo, pegou alguma conversa inadequada, porque às vezes acessa o computador do padrinho, viu que ele fez contato com alguém que não devia, é sinalizar isso para a instituição de acolhimento que vai ajudar nessa orientação do adolescente. Se não sentir essa abertura com a instituição de acolhimento, o técnico do projeto. Ele auxilia. Também acho bem válido a gente falar que nem todos os adolescentes das instituições vão ter celular e vão poder ter celular. Isso vai depender muito da regra da própria instituição. Tem instituições que permitem que o adolescente tenha celular e fique tempo integral com o celular e outras não. Então, antes até do padrinho, porque isso acontece também, do padrinho querer presentear o adolescente, porque facilita até a comunicação com ele, alinhar isso bem com a instituição de acolhimento que é responsável pelo adolescente.